E aí, bora falar de um assunto que, olha, dá o que falar. Peptídeos. Muita gente chama isso de uma ciência secreta, né? A grande pergunta que fica no ar é: será que eles são a chave para a gente otimizar o nosso corpo? Ou será que são um risco que, digamos, a indústria farmacêutica prefere que a gente não conheça muito bem? Vamos mergulhar nisso. Pois é, essa frase é de impacto, né? E é por aí mesmo que a gente começa a nossa conversa. Essa ideia de que existe um segredo, uma informação que não chega para todo mundo, é isso que deixa o assunto dos peptídeos tão fascinante. A gente fica se perguntando por que, afinal, esse conhecimento não é mais popular. É o que a gente vai tentar entender. Ok, então, para entender essa história toda, a gente tem que dar um passo para trás. O que são essas coisas, afinal? Esquece a parte super técnica por um segundo. Pensa neles de um jeito bem simples. Eles são como mensageiros secretos do nosso próprio corpo. Então a sacada é essa. Um peptídeo é, na essência, uma mensagem. Pensa assim, o nosso corpo pega os aminoácidos, que são os tijolinhos que vêm das proteínas que a gente come, e junta eles numa ordem certinha, tipo um código. E essa sequência, esse código, vira uma ordem, uma instrução bem específica que vai para alguma parte do corpo e diz, faça isso. Beleza, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Como é que esses mensageiros funcionam na prática, lá no nível mais básico? Como é que uma simples combinação de aminoácidos pode ter um poder tão grande? O processo todo é como se fosse, sei lá, enviar um e-mail. Primeiro os aminoácidos se juntam e formam uma mensagem. Essa ordem específica é o texto que vai ser enviado. Aí o corpo aperta o send, a mensagem viaja e quando chega no destino, ela dispara uma ação. Tipo, ei, tá na hora de produzir mais daquele hormônio. É uma comunicação celular super eficiente. E olha, isso é super importante de entender. A gente não está falando de uma coisa de outro planeta, uma substância estranha. O nosso corpo já faz isso. Ele produz e usa peptídeos o tempo todo para regular a nossa, praticamente tudo. A insulina, por exemplo, talvez o peptídeo mais famoso de todos, é algo que o nosso corpo produz naturalmente e é vital. Tá, mas aí vem a pergunta. Se o corpo já faz isso sozinho, qual é a grande promessa? Onde está a mágica? Bem, a promessa é a gente conseguir replicar esses mensageiros em laboratório. A ideia é criar mensagens específicas para dar uma instrução extra para o corpo para ele fazer alguma coisa de um jeito mais otimizado. E aí que o negócio fica interessante. As funções que eles podem ter são, nossa, muito variadas. Tem peptídeo sendo estudado para queimar gordura mais rápido, para ajudar a ganhar músculo, para melhorar a parte cognitiva, a memória, e tem até para, pasmem, pegar um bronzeado sem precisar de sol. É um universo de possibilidades que parece coisa de filme, né? E aqui? Bom, aqui está um dos motivos de tanta gente se interessar por isso. O preço. Dá uma olhada na diferença. Um tratamento com GH, o hormônio do crescimento, pode chegar a custar uma grana preta, coisa de milhares de reais por mês. Agora, um peptídeo como Tesamorelin, que na verdade estimula o seu corpo a produzir mais GH, o custo cai drasticamente. Essa diferença de preço, claro, é um fator gigantesco para explicar a popularidade dele. E já que a gente falou do Tesamorelin, ele é um exemplo perfeito. É um peptídeo que tem até a aprovação do FDA, lá nos Estados Unidos. A história dele é que foi criado para tratar o acúmulo de gordura em pacientes com HIV. A função dele é bem direta ao ponto. Ele manda uma mensagem para o corpo falando, produza mais hormônio do crescimento. E o resultado disso, queima de gordura e ajuda no ganho de massa. Mas claro, nem tudo são flores. Com todo esse potencial, é óbvio que também vêm os riscos. Agora a gente precisa olhar o outro lado da moeda, para ter o quadro completo. E aí vem a pergunta que não quer calar. Mas é seguro? Essa é a famosa pergunta de $1 milhão. E a resposta, como quase tudo quando a gente fala de biologia, não é um sim ou um não bem simples. É bem mais complicado que isso. Essa frase aqui resume tudo, na verdade. Pensa de novo na insulina. Para uma pessoa com diabetes, na dose certa, é vida, mas em excesso pode ser fatal. Com peptídeos, o princípio é o mesmo. O problema geralmente começa quando se usam doses suprafisiológicas, ou seja, muito maiores do que o corpo produziria normalmente. E isso é bem comum no mundo do fisiculturismo, por exemplo. E os problemas não param só na dosagem, não. Não. Primeiro, a fonte. De onde vem isso? A maioria não é vendida em farmácia, mas sim como produto para pesquisa, vindo de laboratórios que não têm aquele controle de qualidade rigoroso, sabe? Então o risco de vir contaminado ou de não ser puro é real. Fora isso, tem a questão do uso. Geralmente é por injeção, e antes disso precisa reconstituir o produto, misturar um pó com um líquido, o que, para quem não sabe o que está fazendo, pode ser bem arriscado. E tudo isso nos traz de volta para aquela primeira pergunta, lá do começo.
Se tem tanto benefício potencial, por que a gente não encontra peptídeo em qualquer farmácia? Bom, a resposta, no fim das contas, tem muito a ver com dinheiro, com a economia da coisa. A história ajuda a gente a entender o cenário. Lá nos anos 1920, a insulina foi descoberta, replicada e patenteada. Virou um dos remédios mais lucrativos da história. O problema hoje é que patentear um peptídeo novo é muito, muito difícil. Porque se um laboratório muda um aminoácido aqui, outro ali, pronto, já é uma molécula um pouquinho diferente e aí fica complicado de proteger com patente. Claro, existem exceções, tipo o Ozempic, que é super famoso e patenteado, mas são casos raros. E aí a gente chega no grande paradoxo econômico. Sem uma patente, não tem como garantir o retorno do investimento. Imagina uma grande farmacêutica gastando bilhões em pesquisa, em testes clínicos, em marketing, para um produto que, assim que for lançado, qualquer outro laboratório pode simplesmente copiar e vender por um preço muito menor. O incentivo financeiro simplesmente não existe. E no final, a gente fica com essa dúvida no ar. Seriam os peptídeos o futuro? Mensageiros milagrosos que podem otimizar a nossa biologia de jeitos que a gente mal consegue imaginar hoje? Ou será que são um atalho perigoso, um caminho cheio de riscos que a gente ainda não mapeou direito? A verdade, pelo menos por enquanto, parece estar em algum lugar aí no meio do caminho. Valeu pela companhia nessa análise.